Hoje eu resolvi trazer para vocês um assunto que me perguntam bastante, que é sobre conservação das agulhas, tá? Então hoje eu vou trazer algumas dicas de como a gente pode cuidar melhor delas. Bom, com relação aos cuidados que a gente precisa ter com a agulha para conservação dela no momento do uso, no momento da utilização, é escolher uma base de trabalho adequada, tá? Então, qual é a função dessa base? Essa base vai ter a função de permitir que a nossa agulha penetre nas fibras de lã da nossa peça e não atinja nenhuma superfície dura. Então, a nossa agulha ela precisa trabalhar com essa liberdade na peça de lã, fazendo com que a agulha empurre as fibras, porém sem se danificar ao bater em qualquer superfície dura, como a mesa, por exemplo. Então, por isso que a gente trabalha em cima de esponjas, ou saco de grãos, ou até escova, porque a função é permitir que a agulha tenha esse movimento, mas que não se danifique ao encontrar uma superfície rígida, tá? Então, a gente tem que ter cuidado também na escolha dessa superfície. Não adianta a gente também pegar uma esponja com abrasivo, por exemplo, né? Como uma esponja de lava-louça, que muitas delas têm aquele lado mais abrasivo para limpeza. Então, qual a função daquela parte abrasiva da esponja? É justamente corroer a sujeira. Então, se ela corrói a sujeira, ela também vai acabar desgastando mais rapidamente a nossa agulha. Então, a gente tem que ter esse cuidado de escolher uma base que seja adequada para trabalhar, que não vá desgastar a nossa agulha mais rapidamente do que o normal. Então, quando a gente está trabalhando, a gente não precisa aprofundar muito a nossa agulha na base, né? A função dela, a parte da agulha que trabalha é só essa pontinha aqui. Então, se a gente espeta, a gente não tem necessidade de espetar tão profundamente a ponto de atravessar muito para dentro da base, né? A gente acaba tocando na base, mas a gente não afunda muito nela, não, né? A não ser que seja uma peça muito fininha, a gente acaba afundando, penetrando um pouco mais na base, mas senão ela tá aqui mais como uma segurança pra gente não bater nessa superfície mais rígida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não bater a pontinha. Se a gente bater a pontinha em superfícies duras, até dependendo como tu vai armazenar, se a gente bate a ponta, ela acaba amassando e perdendo essa ponta bem afiada que ela tem ali. Uma outra questão com relação ao uso é o movimento que a gente faz ao trabalhar. A gente sempre entra na peça e sai no mesmo sentido. Então, se eu tô entrando retinho aqui por cima, eu tenho que sair retinho para cima. Se eu tô entrando um pouco aqui na diagonal, eu tenho que entrar e sair na mesma diagonal. A gente nunca pode entrar na peça, virar a agulha e retirar, ou tentar movimentar a fibra ali, fazendo esse movimento de alavanca, né? Quando a gente tá com uma das partes fixas e a gente entorta a outra. A gente nunca pode fazer isso com a agulha de filtragem, porque aí ela entorta e quebra muito fácil. Se a gente trabalhar sempre na mesma direção, a gente não tem problemas de quebra de agulha. É importante a gente não ficar passando muito a mão nela, né? A nossa mão acaba acelerando esse processo de oxidação. Então, quanto menos a gente ficar passando a mão na agulha, melhor. Então, ao trabalhar, a gente segura sempre pela pontinha, evita de ficar passando a mão. Ou também, quem prefere, pode usar os suportes de agulha para trabalhar, que também acaba fazendo com que a nossa mão fique mais afastada da agulha possível. Dependendo da região que a pessoa mora, se é uma região mais úmida, acaba acontecendo de oxidar muito mais rápido. Então, quem mora em regiões mais úmidas tem que ter um cuidado redobrado, né? Eu sempre guardo as agulhas nos tubinhos fechados, justamente para proteger desse ataque da umidade do ar, né? Então, eu coloco em tubinhos, coloco um pouquinho da própria lã aqui, para ajudar nessa vedação do ar, e deixo elas fechadinhas aqui, sempre. Então, eu sempre guardo a agulha nos tubinhos. Eu nunca deixo elas sobre a minha base, mesmo que seja de um dia para o outro, eu sempre coloco no tubinho. Essas minhas agulhas aqui já tem muitos anos, e ó, elas não estão enferrujadas. Algumas vocês vão notar que estão um pouquinho mais escuras que as outras, ó. Mas isso aqui não chega a ser uma oxidação, não chega a ser uma ferrugem que vai atrapalhar o trabalho, tá? Algumas acabam ficando um pouco mais escuras dessa maneira, mas a parte da agulha que tá trabalhando, a parte que tem as farpas, ela tá em perfeito estado. Então,
continuo usando ela normalmente. Eu tenho aqui um exemplo de uma agulha que eu acabei esquecendo na casa da minha mãe, e ela mora na praia, numa região muito úmida. Então lá, se a gente deixa de um dia para o outro a agulha aberta, ela já enferruja lá muito rápido. E foi o que aconteceu com essa agulha aqui, ó. Eu acabei esquecendo ela exposta e ela enferrujou. Ó. Mas da mesma maneira que eu falei com relação àquela outra ali, a parte que faz o trabalho, que é essa ponta aqui, ela tá preservada, ó, ela acabou não enferrujando. Então é uma agulha que eu ainda consigo usar, por mais que tenha acontecido isso. Um outro cuidado que a gente tem com as agulhas aqui da Santa Meada, a gente sempre lubrifica elas antes de enviar para os clientes, né? Então a nossa armazenagem e antes do envio para os clientes, vocês sempre recebem as agulhas lá com uma lubrificação para ajudar com esse controle da oxidação. A gente utiliza um óleo de máquina de costura. Então, é um óleo específico para máquinas que trabalham já com tecidos, né? Então, são óleos que não mancham, eles são óleos fininhos, assim, e que previnem a oxidação. Então, se tu mora também numa região onde ocorre mais esse tipo de problema, é uma indicação interessante de tu ter esse óleo, para quando tu vai ficar um tempo maior sem trabalhar com as agulhas, passa um pouquinho desse óleo nelas antes de guardar e guarda elas lubrificadas, que elas vão ter uma durabilidade muito maior. Então essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.